com satisfação que hoje o SEAMA, a Sociedade Espírita Amanhecer, recebe algumas pessoas pela primeira vez, outras retomando a frequência à casa. Quero deixar bem claro que todos são muito bem-vindos. Hoje, uma plateia totalmente feminina, acho que isso nunca aconteceu. Não, o Arthur não é plateia. O Arthur é obreiro da casa. Tinha que fazer a brincadeirinha, senão não sou eu, né? Tá bom. Mas então, agora, voltando ao aspecto sério, queremos então agradecer essa oportunidade, pedir a proteção aos mentores da casa, aos mentores de cada um de nós que nos acompanham e realmente abrir os braços para vocês, irmãos encarnados, e para os irmãos desencarnados que também tenham chego até aqui, para que os trabalhos de hoje sejam trabalhos profícuos de aprofundamento no conhecimento da doutrina espírita e no aprimoramento de cada um de nós e nos tornarmos pessoas melhores, né? Acho que essa é a verdadeira missão que cada um de nós recebeu junto com o presente da vida, a dádiva que é a vida. Nós temos essa responsabilidade de nos esforçarmos em nos aprimorar, nos tornarmos pessoas melhores, dessa forma nos aproximando mais do Criador. Então vamos, por um momento, fechar nossos olhos, nos desligar do mundo lá de fora e nos prepararmos, nos harmonizarmos para que os estudos de hoje possam ser de ganho de conhecimento, de paz interior e de crescimento. Damos dessa forma abertos os trabalhos da noite de hoje. Vamos seguir então agora com a primeira parte dos estudos que o Charles vai conduzir. Obrigado. Boa noite a todas e a todos. Mais uma vez. A gente sempre brinca aqui, mas é uma brincadeira séria, que a espiritualidade conversa conosco em muitos momentos. E principalmente quando a gente abre esse livrinho aqui, ela nos manda sempre uma mensagem. Não sei se alguém gostaria de ler, abrir aleatoriamente em voz alta. Pode ser? Se quiser tirar a máscara momentaneamente. O pessimismo é doença grave. Instala-se devagarinho ou de repente. Insinua-se. Reveste-se de 1000 formas. Depois que entra, não quer sair. Corte-o, prejudica você. Evite a tristeza, o desânimo, a solidão, afirmando-se alegre, animado e comunicativo. Confie no seu potencial de luta. Não se renda ao pessimismo. Avante. O péssimo não existe nos planos de Deus. Nossa. Conversou com a gente? Acho que até o momento em que a gente está passando, né, na Terra agora, eu vejo que muitas pessoas realmente estão pessimistas, estão negativas, né? Mas se nós começarmos a olhar sobre uma outra ótica, tudo que está acontecendo, e é a ótica do desafio, a ótica do eu vou vencer isso, eu vou dar o meu melhor no meio dessa tempestade, eu acredito que tudo fica mais calmo, mais leve, mais tranquilo. É fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui reencarnados para aprendermos alguma coisa e termos a chance de evoluirmos como espíritos imortais que nós somos. Porque nós estamos num corpo físico, ele tem uma data de validade, mas o nosso espírito ele é imortal. E nós já viemos e voltamos já inúmeras vezes, né? E vamos continuar nessa jornada fazendo isso. Então,
não é momento de deixar que o pessimismo tome conta da gente. E a doutrina espírita justamente está aqui para tentar explicar, e como ela é conhecida como Consolador prometido por Jesus, né? Apesar que muita gente está esperando um segundo Jesus renascer na Terra, melhor esperar deitado, porque sentado também vai cansar. O Consolador é uma consciência, é a consciência que formou as obras básicas que Kardec codificou. Esse é o Consolador, que na realidade é chamado de Espiritismo. Então o Espiritismo realmente ele consegue consolar uma pessoa que nasceu, por exemplo, paraplégica, uma pessoa cega, consegue consolar uma mãe que perdeu um filho recentemente, enfim, seja recém-nascido ou adulto. Através do conhecimento da doutrina espírita, consegue-se consolar todas as pessoas. Porque não existe só uma vida, existem várias vidas, pela lei da reencarnação. Então, uma pessoa que nasceu cega, surda, muda, ela não está condenada eternamente para ser cega, surda, muda. Ela está temporariamente cega, surda, muda. Mas não significa que o espírito dela vai ser sempre assim. Então, dependendo do aproveitamento da evolução dela numa reencarnação, na próxima ela já pode vir com um corpo totalmente perfeito. E eu acredito que isso é muito consolador. E deixar o pessimismo de lado faz parte do nosso processo da evolução. Então, muita gente, ou algumas pessoas são novas aqui, então nessa primeira meia hora a gente sempre procura focar o Evangelho segundo o Espiritismo, e na segunda meia hora a gente foca o Livro dos Espíritos. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, faça. Não pensem, é uma pergunta besta. Não existe pergunta besta. Cada pergunta tem a sua importância, às vezes a pergunta de uma pessoa pode ser a resposta de outra pessoa que está aqui dentro. Né? Então, façam perguntas, não saiam com dúvidas daqui. Né? Então, vamos dar sequência aos trabalhos da noite. O Evangelho, página 158, no parágrafo onde começa quando Jesus. É o segundo parágrafo do item 7, utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me. Ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação só tem esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, acreditava-se quite, porque tinha observado certos mandamentos, e todavia recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. Hoje à tarde, eu dei uma pesquisada rápida, eu não me aprofundei, mas eu dei uma pesquisada rápida sobre a riqueza e de que modo a doutrina espírita olha a riqueza. E eu encontrei, numa pesquisa feita pela Datafolha em 2016, que de 10 pessoas que acreditam em Deus, 9 atribuem a fortuna dela, a fortuna que ela conseguiu, a Deus. E só uma não atribui a riqueza que ela conquistou na terra, materialmente falando, a Deus. Então,
eu digo até que isso vem ao longo dos séculos, dos milênios, que há muitos séculos atrás a igreja, ela vendia lugares no céu, né? E isso nós, espíritos reencarnados, nós trouxemos isso conosco ao longo das reencarnações ainda, e está muito enraizado dentro de nós, achando que nós possamos comprar esse lugar no céu. E aqui justamente fala de um rapaz que não queria se despojar dos bens materiais, apesar de querer ir para o céu. Então, quantas pessoas aqui na Terra não fazem a mesma coisa hoje, atualmente na nossa sociedade? E aí nós vamos chegar num ensinamento de Cristo, na época, que ele dizia o seguinte: não se serve a dois senhores ao mesmo tempo. Ou se serve a Mamon, ou se serve a Deus. Mamon representa a parte material, a riqueza, a cobiça, a satisfação dos prazeres físicos, das paixões, dos desejos. E Deus representa a nossa espiritualidade, o nosso desenvolvimento no sentido do amor, da fraternidade, da caridade, do respeito, nesse sentido. Mas a riqueza, ela é algo ruim para a humanidade? Não. A riqueza, ela é prevista por Deus e é nos dada como um meio de nós evoluirmos e das sociedades evoluírem. Cientificamente, intelectualmente, né? Então faz parte do processo evolutivo da humanidade. Inclusive eu dei uma pesquisada e eu encontrei, a princípio são 10 leis de Deus, mas não significa que são só 10 e se encerra, porque muitas leis de Deus estão dentro dessas leis principais, que são 10. Por exemplo, a lei da reencarnação não se encontra aqui, ela está subentendida dentro de uma outra lei. E a riqueza, no meu ponto de vista, ela está dentro da lei do trabalho, que aqui a pessoa colocou como uma terceira lei. Tudo trabalha na natureza. O corpo físico, o carnal, trabalha constantemente para manter o equilíbrio térmico, metabólico, fisiológico, imunológico. E os espíritos trabalham para manter a harmonia Portanto, harmonia Portanto, a lei do trabalho também é a lei natural. E que em síntese significa, para o homem encarnado, prestar uma atividade em troca de algo para satisfazer suas necessidades, enquanto para o mundo espiritual significa prestar serviço em prol de algo maior. Então nós vamos prestar um serviço aqui na Terra e vamos receber uma remuneração em troca disso para nós podermos nos sustentar, sobreviver ou viver na sociedade em que a gente se encontra. Se nós fizermos isso com equilíbrio, ótimo. Só que aí gera o desequilíbrio em nós. A cobiça, a ambição. E eu não estou satisfeito com a riqueza que eu tenho. E eu quero mais. E eu quero mais. E eu quero mais. E eu me torno desequilibrado. E aí eu começo a servir um outro Senhor que não seja Deus. Para poder aumentar minha riqueza, aumentar os meus prazeres físicos, os meus desejos, os meus sonhos, minhas fantasias. Então, a lei da riqueza, ou a riqueza, não é a lei da riqueza, a riqueza, ela é prevista por Deus. Nós, como seres humanos, muitas vezes utilizamos ela erroneamente. E aí gera todo o desequilíbrio na sociedade. Para eu poder administrar uma riqueza, primeiro eu tenho que evoluir espiritualmente. Para depois adquirir a riqueza e poder destinar ela, como diz aqui no final,
prestar um serviço em prol de algo maior, e não só de mim. Ser egoísta, olhar só para mim. Eu preciso satisfazer os meus sonhos. Eu quero satisfazer as minhas necessidades. E Chico dizia, mais feliz é aquele que menos tem necessidade. E quanto mais necessidades eu tiver, mais infeliz eu serei. Porque eu preciso trocar de carro todo ano, eu preciso ter a roupa de grife, e ela não pode ficar velha, não pode ficar surrada, eu tenho que ter sempre roupa nova, eu tenho que sempre estar na moda da sociedade, na onda de que a sociedade está seguindo. Então, quanto mais necessidades eu tiver, mais infeliz eu vou estar. E mais escravo eu vou estar de um sistema que justamente me escraviza. E eu vou defender esse sistema que me escraviza, porque eu não quero que ele mude. Ele me escraviza, mas eu o defendo. Porque eu não conheço outro sistema e eu tenho medo de mudar para um sistema diferente que eu não conheço, porque eu já estou acostumado com a dor que esse sistema me traz. Seja na alma, seja no corpo físico. Então, eu já estou acostumado com essa dor. Então, eu não quero mudança, eu quero que a coisa continue e fique da mesma forma como está até hoje. E somos nós que defendemos esse sistema que nos escraviza. Seja capitalismo, seja socialismo, seja comunismo, seja, espero que não apareça nunca mais, o nazismo, porque tudo termina com ismo. E vem do egoísmo. Se nós olharmos o significado do sufixo ismo, se eu não me engano é isso, né? Me corrija alguém aí. Então, nós defendemos esses sistemas que incentivam em nós o egoísmo. A pensarmos em prol somente de nós e não em prol de algo maior. E quando nós começamos a ter essa visão, as nossas necessidades, elas diminuem. E aí começamos a fazer a coisa certa. Usarmos, no caso aqui que estamos falando, da riqueza em prol de algo maior. Seguindo, a proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo de seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo. Não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe. Mas não tinha verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Eis que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. Primeiro, o que me chama a atenção aqui, porque sua virtude não ia até abnegação. Podemos interpretar o seguinte: negar a si mesmo, negar as minhas necessidades para eu começar a enxergar as necessidades de quem está do meu lado. Negar os meus sonhos, negar as minhas paixões, negar minhas fantasias, para começar a olhar para a pessoa que está do meu lado e fazer algo por ela, para que ela possa, de alguma forma, caminhar nesse momento na sociedade de cabeça erguida, de forma mais tranquila. Por que não, pegando o gancho do início dos trabalhos de hoje, ajudar a diminuir o pessimismo dentro dela, trazer bom ânimo, otimismo, positivismo, porque as pessoas estão enlouquecendo lá fora. Elas estão começando a fazer coisas que realmente uma pessoa adulta não faria, que uma pessoa centrada não faria.
seja da maneira como se vestir, da maneira de se comportar, ou mesmo nas buscas da satisfação de certos desejos materiais, necessidades materiais. Porque é o momento que está realmente convidando cada um a ser o que realmente é, a ser aquilo que ele traz dentro de si, e não mais para ficar em cima do muro, não mais para ter uma vida aparente. Não falo mal de ninguém, tento ser bonzinho o máximo possível, mas aqui dentro de mim eu vivo um vulcão, tenho um vulcão em erupção, eu vivo conflitos enormes. Então esse momento está começando a fazer com que cada um coloque esses conflitos para fora, por tudo que nós estamos vivendo. E só através da fé raciocinada que o Espiritismo nos traz, eu acredito que possamos realmente nos equilibrarmos e enfrentarmos os desafios que tivermos que enfrentar. Hoje possamos ou podemos olhar para esses desafios e acharmos que são grandes, são enormes e às vezes até intransponíveis, porque o nosso sentimento ele não está harmonizado, o meu espírito não está harmonizado. E falta uma ferramenta para transpor esse obstáculo, que é a ferramenta do conhecimento. Mas um conhecimento lógico, não um conhecimento que alguém chega e diz para vocês, é assim porque é assim, ponto final, e não se discute. Isso está caindo por terra. E a doutrina espírita, ela é a fé raciocinada. Ela explica tudo. Tudo tem um porquê, um para quê, tudo tem lógica na vida. Nada nas nossas vidas acontece por acaso. Porque se em nossas vidas as coisas acontecessem por acaso, no quintal da nossa casa começaria a brotar dinheiro. E não está brotando dinheiro para ninguém. Nem comida, nem roupa e nem qualquer outra coisa material. Eu só queria também fazer uma outra observação, que aqui diz, fora da caridade não há salvação. Não é fora da casa espírita, não é fora da igreja, não é fora da religião que não há salvação. Eu posso frequentar a casa espírita toda semana e não ser caridoso, fraterno lá fora, pois eu não vou me salvar. No sentido de encontrar a paz espiritual. De estar perturbado, de estar confuso, de estar desarmonizado. Mas a partir do momento que eu começo a ser fraterno lá fora, eu começo a ser caridoso com as pessoas, seja nas palavras, seja nos gestos, ali que nós encontramos a nossa salvação. Porque Jesus, quando ele encarnou no planeta Terra, ele não fundou nenhuma religião. E não deixou nada escrito. Ele só deixou os exemplos dele para a humanidade. Se passaram 2000 anos e ainda até hoje nós falamos dos exemplos de Jesus. Então ele não instituiu nenhuma religião. As religiões vieram depois dele. E o significado da palavra religião é reconectar-se com Deus. Reconectar, então quer dizer que eu já estive conectado com Deus. Eu divido meu orgulho, meu egoísmo, minha vaidade, eu me afastei dele. E as religiões foram criadas para nos reconectar a Deus. Mas necessariamente não preciso de uma religião. Até porque a religião do futuro vai ser chamada fraternidade. Todas as religiões que existem hoje no planeta Terra, não sei se daqui a 100 anos, 200 anos, todas elas vão acabar. Porque, de alguma forma, elas escravizam a pessoa.
dizendo, fora daqui você vai arder no fogo do inferno. Você não tem salvação. E o Espiritismo não diz isso. O Espiritismo diz, fora da caridade não há salvação. Porque a lei de Deus nós trazemos ou trouxemos dentro da nossa mente, na nossa consciência. E somos nós que sabemos quando realmente nós fazemos algo de errado ou quando nós fazemos algo de certo. Mesmo que ninguém saiba, mas a nossa consciência sabe. Então, no futuro, realmente, a verdadeira religião vai ser fraternidade. Somente isso. Todas as outras, seja daqui a 100, 150, 200 anos, elas vão cair por terra. Porque, infelizmente, elas escravizam as pessoas. Primeiro, arrancando o dinheiro delas. E muitas arrancando dinheiro, às vezes, de quem usaria esse dinheiro para se alimentar e manter a família, com medo de arder no fogo do inferno. E outras para que essas instituições possam enriquecer. E não é isso que Jesus veio trazer para nós. Ele veio trazer o sentimento da caridade e da fraternidade. E, pegando o gancho, que nós estamos falando sobre riqueza, utilizá-la da melhor forma em prol de algo maior. A consequência dessas palavras tomadas em sua acessão rigorosa seria a abolição da fortuna como nociva à felicidade futura e como fonte de uma multidão de males na terra, e seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode obter, consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Uma coisa que eu questionei quando entrei na doutrina espírita, por que não todo mundo não nasceu igual? Eu já questionava antes até de entrar na doutrina espírita. Por que todo mundo não era rico? Ou por que todo mundo não era pobre? E tinha essa desigualdade de riquezas, de recursos financeiros? Porque cada pessoa tem habilidades diferentes para lidar com o dinheiro. Se todo mundo hoje no planeta Terra, todo mundo ganhasse por igual R$1 milhão, em pouco tempo teriam pessoas ricas, em pouco tempo teriam pessoas pobres e miseráveis. Porque nem todo mundo sabe e tem a mesma habilidade de lidar com o dinheiro. Então, tudo que está acontecendo hoje no planeta Terra é previsto por Deus. E quer nos ensinar alguma coisa. Pelo menos o equilíbrio. A minha questão, uma coisa que eu já havia me questionado, é mais ou menos parecido com o que tens falado. Mas, se uma pessoa nasce em um lar que a família é abundante em dinheiro, né? Uma família que é rica. Sim. Não significa que na vida passada ela foi uma pessoa boa. Não tem nada a ver com as vidas anteriores dela. Não. Porque ela vai ter mais conforto, ela vai ter mais facilidade para conseguir as coisas do que uma pessoa pobre, por exemplo, né? Sim. Mas não tem nada a ver com as vidas passadas. Ela nascer numa rica família tem a ver sim com as vidas anteriores, sim, né? Mas não significa que ela foi boa no passado. É que a gente deduz porque ela vai ser mais fácil para ela, né? Não. Mas a riqueza é uma das maiores provas para o espírito reencarnado. Porque a riqueza ela abre inúmeras portas para ti. Do sexo fácil, das drogas, da leviandade, entende? Vai te abrir tantas portas para a satisfação dos prazeres físicos, materiais, que você vai esquecer de Deus. Vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil, porque nós estamos num mundo mais grosseiro, onde a matéria ela fala mais alto. E como nós somos um espírito reencarnado nesse mundo da matéria,
essa matéria nos seduz. Seja pelos olhos, seja pelo contato físico, pelo tato, né? Seja pelo paladar, seja pelo ouvido. E aí que está a prova do espírito quando ele reencarna na matéria. É negar essa matéria, não, tipo assim, dizer eu vou viver uma vida miserável, eu vou ser pobre e vou doar todos os meus bens. Não. Porque se você nasceu com certos bens, é porque Deus preveu que você os utilize em prol de algo maior. Certo? Mas esses bens também são uma tentação. Porque se eu fosse rico, e eu confesso, se eu tivesse ganhado na Mega Sena muitos anos atrás, eu não estaria hoje aqui. Eu estaria viajando pelo mundo, conhecendo o mundo, porque eu tenho uma vontade muito grande de conhecer o mundo. Eu me afinizo com alguns lugares e eu sei que tem algo a ver com minhas outras reencarnações. Então nós aqui, e isso é uma tendência nossa, do nosso espírito, é sempre buscar aquilo que inconscientemente nós já está inconscientemente dentro de nós e vivemos lá atrás. E a gente sempre volta a procurar as mesmas coisas. Tem muitas pessoas que viveram outras vidas na Europa, na França. E hoje em dia elas estão aqui na América do Sul para esquecer um pouco da Europa e fazem de tudo para viajar e voltar para a Europa e passear na Europa. Onde elas deveriam esquecer aquilo lá um pouco e viver uma nova realidade. E o inconsciente delas leva elas de novo a uma vida pregressa. E nós fazemos isso inconscientemente muitas vezes. Por que nós temos gostos por certas coisas? Eu gosto de ter determinada coisa, seja na gastronomia, ou seja em outros. Por quê? Porque as nossas vidas anteriores interferem na nossa vida hoje. Mas eu nascer ou reencarnar rico não significa que eu fui bom lá atrás. Faz parte do nosso processo evolutivo. Até porque o dinheiro não é exatamente um sinônimo de felicidade, né? É o que a gente faz com ele. O dinheiro também não é um vilão. Não. Né? Pelo contrário. Exatamente. Que possibilita as coisas, né? Mas vai muito da nossa... como a gente conduz isso, né? A riqueza, ela não proporciona, ela não, como se diz, atesta a tua elevação moral. Ela faz parte de uma prova, de uma evolução do espírito naquele momento. Até porque eu acredito que você em outra vida já deve ter sido princesa, rainha. Será? Com certeza todos nós passamos por isso. Entende? Em algum momento. Entende? Mas também, talvez já fomos miseráveis. Fomos escravos. Então nós precisamos passar por essas categorias sociais ou classes sociais, porque cada uma delas nos traz uma oportunidade de evolução. Lembrando que na segunda-feira eu trouxe um trecho do livro de Maria de Nazaré, psicografado por ela, através de Diamantino Coelho Fernandes, se eu não me engano o nome do livro é Corolário. E a espiritualidade, ela faz estatísticas sobre a reencarnação de cada um. E ela faz uma estatística prevendo que quem nasce nos meios da riqueza, que tem as facilidades materiais, essa pessoa, ela evolui 0,05 centésimos de evolução moral. Aí até o Paulo falou na segunda-feira, falta um número, né? Esse 0,05 baseado a quê? A 100? Porque se nós já temos, no mínimo, umas 90, 100 reencarnações até agora, e nos encontramos no estágio que nós nos encontramos, isso faz sentido. Outras que nasceram no meio pobre, e que aproveitaram essa oportunidade e se conectaram com Deus através da oração, e esse é o maior meio que nós temos para nós evoluirmos e nos conectarmos com a espiritualidade maior através da oração, essas pessoas evoluíram 0,37 centésimos.
de evolução moral. E foram os que mais evoluíram numa reencarnação. Quer dizer, não dá nenhum centésimo. Né? Então, por isso que nós temos tantas reencarnações lá atrás, porque em algumas reencarnações tivemos oportunidade da riqueza na nossa frente, e se atingimos o 0,05, foi ótimo ainda, porque tem pessoas que saem zeradas de uma reencarnação. Ou negativa, né? Tendo que quitar mais débitos mais adiante. Então, todos nós, como se diz, a espiritualidade, ela tem uma estatística sobre cada um de nós, de quanto nós evoluímos em cada reencarnação. E quem nasceu na classe média evoluiu 0,18 a 0,25 centésimos de evolução moral. Então, é muito baixo. Mas se nós olharmos para nós e começarmos a enxergarmos os nossos defeitos, nossas imperfeições, eu gosto de usar a palavra imperfeição. Nós vamos ver que nós temos muito a corrigir dentro de nós. E que esse 0,18, 0,25, 0,27 é perfeitamente normal de uma reencarnação para outra. Porque ninguém sai de uma reencarnação santo, espírito puro. O processo é lento, mas é gradual e é constante. Renato já estava lembrando disso, né? Quem veio pela primeira vez aqui à casa pode estar pegando o Evangelho e o Livro dos Espíritos pela primeira vez. Não se preocupem. A gente tem por hábito, quando a gente termina, a gente recomeça novamente. Até porque se daqui a um ano, sabe lá quanto tempo nós chegarmos aqui nesse ponto de novo, nosso ponto de vista ele vai se ampliar. Então hoje a gente vai ter uma visão sobre o que nós estamos lendo e debatendo, mas daqui a um ano, 2 anos, a nossa visão vai se ampliar, isso vai se tornar mais elucidativo ainda. O Livro dos Espíritos, página 170, o item 481. Convulsionários. Aqui eu também dei uma pesquisada, porque semana passada eu vi o título e eu fiquei em dúvida em relação a algumas coisas. E eu fui pesquisar sobre convulsionários, né? E nós temos aqui, os chamados convulsionários formam uma dessas divisões das faculdades espirituais, seja convulsão espontânea ou provocada, sem deixar falta o agente comum que é o magnetismo, que obedece à força mental, acompanhando os caminhos traçados pela vontade. Ele recebe o comando da alma encarnada ou desencarnada e obedece. Né? Seria um conceito de convulsionários. E a convulsão, né? Talvez todo mundo saiba, mas o óbvio tem que ser dito. Uma convulsão ocorre quando há uma atividade elétrica anormal do cérebro. Essa atividade anormal pode passar despercebida ou, em casos mais graves, pode produzir uma alteração ou perda de consciência acompanhada de espasmos musculares involuntários, que é definido como crise convulsiva ou convulsão. Esse Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. As perguntas foram feitas por Kardec e as respostas dadas pelo Espírito Verdade. Então vamos ver
as questões. Os espíritos exercem um papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários? E o Espírito Verdade responde: sim, um papel muito grande, assim como o magnetismo, que ele é a fonte primeira. Todavia, o charlatanismo frequentemente tem explorado e exagerado esses efeitos, o que os tem feito cair no ridículo. Então, uma pessoa, ela pode ter interferência de um espírito para ter convulsões? Sim. Kardec pergunta ao Espírito Verdade se os espíritos interferem em nossas vidas. E a resposta é mais do que nós imaginamos. Então, nesses convulsionários, os espíritos também interferem. E elas vão ter convulsões. Tem como se proteger disso? Sim. Principalmente através da oração. E é uma coisa que muitas poucas pessoas acreditam que realmente possa nos proteger. Mas a oração é a maior ferramenta que nós temos de nos conectarmos com a espiritualidade maior, nos protegermos e proteger o nosso lar. Normalmente nós não acreditamos na oração porque nós não podemos comprá-la, não podemos pegá-la e não podemos vê-la. Mas ela feita de coração, nós podemos sentir. E é algo maravilhoso. Isso eu posso adiantar para vocês. Ô Charles, você está falando convulsão ali no aspecto físico mesmo? Pessoas que têm convulsão? Sim. A minha dúvida é porque, a minha mãe teve convulsão, eu, a minha irmã, meu sobrinho, é como uma coisa hereditária, né? Então, pode ser que seja... Um espírito ou um grupo de espíritos. Já, a gente tinha até uma idade, até alguns dias de vida. Uhum. Todos os mundos. Aí era tratado, né? Uhum. A maioria foi com produto natural, se curou e depois aos poucos ia passando. Mas eu, a minha irmã, o meu sobrinho, o primeiro, né, o Adnan, Uhum. e a minha mãe teve isso. E depois aí os outros netos não tiveram. E nem meu irmão. Vamos olhar pela seguinte ótica. O nosso obsessor, às vezes, nos persegue não só uma vida, várias reencarnações. E às vezes ele já nos está perseguindo há 200, 300, 400 anos. E nós aprendemos com a doutrina espírita que todas as pessoas que nascem debaixo do mesmo teto, formando uma família, elas têm algo a quitar umas com as outras. E muitas vezes o obsessor não está ali junto na família porque de alguma forma ele está fugindo da lei da reencarnação. Deus permite até certo ponto, e respeita o livre-arbítrio, porque Deus enxerga que tem um aprendizado também para aqueles que reencarnam, entende? Então esse espírito ele nos persegue por várias reencarnações. Como assim quitar? Oi? Como assim, quando junta uma família, tem que quitar... Débitos do passado? Mas quando eu me juntei com fulano, aí nós dois temos que... É resgatar algo do passado. Os dois juntos ou cada um no seu individual? Cada um e os dois juntos. Eu tenho o pai e a mãe que eu tenho não por acaso. Os meus irmãos não são por acaso. Eu estou no meu local de trabalho não por acaso. Então, e o meu obsessor, ele não é obsessor por acaso e não é um desconhecido. Talvez eu vou falar alguma coisa, muitos vão ficar, ou alguns vão ficar surpreendidos. Mas o nosso obsessor já foi nosso amigo. Normal. Por que ele se tornou obsessor? Discutimos, deixamos o orgulho falar mais alto, o egoísmo, a vaidade, brigamos, não nos perdoamos, um reencarna e o outro fica do lado de lá
perseguindo, querendo te levar para o inferno. Supostamente, porque inferno propriamente dito não existe. Entende? E todos nós que estamos numa família, temos algo a resgatar. Às vezes o pai e a mãe recebem uma criança porque em outra vida eles prejudicaram a vida dela. Então, perante Deus, perante a lei divina, eles se propuseram a reencarnar novamente e receber essa pessoa que eles prejudicaram em outra vida, destruíram a vida dela, para dar uma vida nova e tentar orientá-la ela e ela poder alcançar a sua elevação. Entende? Então, as famílias não são constituídas por acaso. E aí entra o obsessor, né, como a resposta de Kardec, do Espírito Verdade aqui sim, um papel muito grande, assim como o magnetismo, que ele é a fonte primeira, através do magnetismo. Ou você atrai energias, ou você repele energias. Esse é o magnetismo. E ele pode estar utilizando o magnetismo em cima da pessoa para que ela tenha convulsões no corpo físico. Não sei se ficou claro. Né? Talvez mais adiante esclareça melhor ainda. Kardec continua perguntando aqui: de que natureza são em geral os espíritos que concorrem para essa espécie de fenômenos? Pouco elevada. Credes que os espíritos superiores se divertem com semelhantes coisas? Não. Então, os espíritos que provocam esse tipo de convulsão nas pessoas reencarnadas são espíritos involuídos. Ah, mas eu só queria fazer uma brincadeira. Espírito superior não faz brincadeira com coisa séria. Né? Como nós estamos acostumados aqui ver na TV, na mídia, pegadinhas, e a gente fica dando risada. Mas na realidade isso é um monte de espírito involuído provocando a desgraça do outro para um terceiro ficar rindo da desgraça dele. Então nós estamos nos afenizando com espíritos involuídos assistindo a esse tipo de coisa. Espírito sério, espírito evoluído, espírito puro não compactua com esse tipo de atitude. É isso que Kardec queria saber. Se talvez um espírito superior estivesse fazendo isso na pessoa como um teste, como uma prova ou para um aprendizado. Não. Pode ser até um teste, uma prova para nós, mas quem os provoca são espíritos involuídos. Questão 482. Como o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises pode acontecer subitamente em toda uma população? Efeito simpático. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não estáis tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreender isso e a parte que certos espíritos devem nisso tomar por simpatia aqueles que os provocam? Quer dizer, isso pode ser provocado em várias pessoas ao mesmo tempo? Pode. Por que acontece isso? Porque normalmente aquelas pessoas estão no mesmo padrão vibratório e desejam a mesma coisa. E pensam a mesma coisa. Quer dizer, um grupo de pessoas do mesmo padrão vibratório, mesma maneira, entre aspas, de ser, ou de querer agir, enfim, está no mesmo lugar e os espíritos, ou o espírito faz isso acontecer com várias pessoas ao mesmo tempo. É lei da sintonia. Então, se essas pessoas estão em sintonia com os espíritos involuídos, todas elas podem provocar podem ter essa convulsão ao mesmo tempo. Como algumas seitas, algumas religiões têm. Não sei se já viram, mas enfim, se pesquisarem vão talvez encontrar. Kardec faz um comentário aqui. Entre as faculdades estranhas que se distinguem nos convulsionários, reconhece-se sem dificuldade as que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras,
a insensibilidade física, o conhecimento do pensamento, a transmissão simpática das dores, etc. Não se pode, pois, duvidar que os que sofrem crises estejam em uma espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados, sem o saberem. Um exemplo, pessoas que andam com o pé descalço em cima das chamas, carvão, em brasa. Né? Como diz aqui, deixa eu ver, numerosos exemplos, tais são, entre outros, a insensibilidade física. Não sentem dor. O espírito pode estar provocando isso? Pode. Pode estar te auxiliando? Pode. Se você estiver em sintonia com ele, ele vai te auxiliar. E você vai poder caminhar sobre carvão em brasa sem sentir dor. Basta você entrar em sintonia com ele. Ou pedir ajuda a ele, né? Qual é a causa da insensibilidade física que se nota, seja em certos convulsionários, seja em outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes? Em alguns casos, é um efeito exclusivamente magnético que age sobre o sistema nervoso, da mesma forma que em certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento enfraquece a sensibilidade, porque a vida parece retirar-se do corpo para se transportar ao espírito. Não sabeis que quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e não ouve nada? Quantas vezes a gente já não se machucou e não percebeu? Sentiu talvez uma fisgadinha, não deu bola e continuou fazendo aquilo que você estava focado. E depois você foi ver, está cheio de sangue. A resposta está aqui para isso. A minha mente estava focada em outra coisa, eu não estava focado em mim, propriamente dito. Isso até se explica pessoas que sofrem um acidente, ou várias pessoas sofrem um acidente, alguém delas vai lá, socorre todas em primeiro lugar. E depois, quando ela descansa, ela tomba, cai e desencarna. É uma explicação. Porque ela estava focada em salvar as pessoas. Porque se talvez ela não estivesse, ela teria desencarnado na mesma hora. Mas o espírito dela estava focado em outra coisa. Então, no meio do acidente, resgatou todo mundo. Quando ela sentou, ela caiu e desencarnou. É uma explicação. Kardec complementa aqui de novo. A exaltação fanática e o entusiasmo oferecem frequentemente nos suplícios o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não triunfariam de uma dor aguda se não se admitisse que a sensibilidade se encontra neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que no calor do combate a pessoa não se apercebe, frequentemente, de um ferimento grave, enquanto que, em circunstâncias ordinárias, uma arranhadura a faria estremecer. Até existem algumas seitas que as pessoas ficam se flagelando, se batendo com um tipo de chicote, com, sei lá, pregos, espinhos, né? Elas não sentem dor, não sentem dor. Porque o estado da mente delas está focada em outra coisa. E aí essas seitas se aproveitam muito disso. E a pessoa fica se autoflagelando, ela fica sangrando. Mas pode ter certeza, depois que ela saiu desse transe e com o auxílio dos espíritos evoluídos, pode ter certeza que mais tarde ela vai sentir a dor do corpo físico. Né? Como diz aqui, no ardor do combate eu não sinto um ferimento grave. Mas em outras circunstâncias, que eu tivesse mais calmo, qualquer arranhão me estremeceria.
Afeição dos espíritos por certas pessoas. Oi? O segundo... Tá, sim. Eu ia pulando aqui. Desculpa. Kardec ainda complementa aqui. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, pode-se perguntar como ele pode depender da autoridade para cessar em certos casos. A razão é simples. A ação dos espíritos não é aqui senão secundária. Eles não fazem mais que aproveitar uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa passou a latente, e tinha a razão de agir assim, porque resultava abuso e escândalo. Sabe-se, de resto, que essa intervenção nenhum poder tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Para isso acontecer, eu preciso acreditar nisso. Eu preciso ter fé nisso. Por isso que Jesus dizia, se tiverdes a fé de um grão de mostarda, direis esse monte passa dali para lá, ele passará. Só que o ensinamento de Jesus é para o bem, e não para o negativo, para o mal. Mas se a pessoa acredita que ela pode fazer, andar sobre as brasas, ela pode machucar o corpo físico dela sem sentir dor, ela vai fazer isso. Mas ela, naquele padrão vibratório, naquele pensamento, ela vai estar atraindo espíritos evoluídos que, através do magnetismo, vão fazer ela poder executar essa tarefa, ou essa ação. Ela sozinha, por si só, não faria. Mas a vontade dela, a crença dela e o auxílio dos espíritos evoluídos fazem com que o corpo físico dela, ou ela não sinta as dores do corpo físico. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Não? Está explicado? Então vamos lá. Afeição dos espíritos por certas pessoas. A pergunta de Kardec é: os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, os suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que possam vir a sê-lo. Daí sua afeição por causa da semelhança das sensações. A questão justamente é: por que às vezes vem uma pessoa e de cara eu gosto dela, ou de cara eu quero ficar longe dela? Por que nós nos afeiçoamos a algumas pessoas e a outras não? Né? Então, aqui, justamente, o Espírito Verdade se refere aos espíritos, no caso, né? Então, os bons espíritos se afeiçoam a pessoas que têm bons hábitos, que procuram evoluir moralmente, eticamente, que não estão procurando vícios e que estão levando uma vida desregrada. Quem gosta disso justamente são os espíritos evoluídos, que gostam de lugares sujos, de pessoas desorganizadas, de pessoas indisciplinadas, que não têm uma certa rotina na sua vida. Depois de muitos anos eu descobri que a rotina, ela é um benefício para nós e nos protege de muitas armadilhas da vida. Nós precisamos ter uma rotina para nos protegermos, principalmente de espíritos evoluídos. Só que, lógico, tomar cuidado, porque eles nos podem levar a uma rotina negativa também, né? Mas, nesse caso aqui, a espiritualidade maior, os bons espíritos, sempre vão estar do nosso lado, principalmente se nós estamos procurando coisas boas, coisas de cunho moral. Estamos procurando combater as imperfeições dentro de nós. A resposta não diz, eles só se afinizam com pessoas elevadas. Não.
Eles se afinizam com pessoas que estão buscando a elevação, que estão buscando se melhorarem. Né? Ao contrário de pessoas que não querem saber de combater as imperfeições em si, combater os vícios em si, e acham que aquilo que ela faz está bem feito e vai continuar fazendo sempre a mesma coisa. Né? Então, espíritos evoluídos não estão afinizados com essas pessoas. Lógico, pode ter o anjo da guarda tentando livrar a pessoa daquele vício, daqueles maus hábitos, mas se ela muito insistir e dependendo do grau que ela cair, momentaneamente o anjo da guarda pode dar, como se diz, um tempo para essa pessoa. Se afastar dela momentaneamente. Até que ela peça ajuda e queira evoluir, aí o anjo da guarda pode voltar e começar a auxiliar ela novamente a sair do buraco. Já? Para a semana que vem, então, fica a questão 485. Agora a gente vai para a irradiação. Normalmente, em tempos normais, a gente já estaria se preparando para ir para a fluidoterapia, mas como a fluidoterapia ainda requer um contato mais próximo, a gente vai fazer uma irradiação em conjunto. Quem faz? Renato? Então eu passo a palavra agora para o Renato, daí conduziu. Vai precisar de música? Nesse momento, então, a gente já pode ir fechando os olhos, relaxando. Antes de partir para essa próxima etapa dos trabalhos dessa noite, nós agradecemos a todos que estão presentes aqui, no plano físico ao nosso lado, em busca de conhecimento, buscando formar essa corrente do bem. E também aos espíritos que, tanto no dia a dia lá fora quanto aqui, toda semana, sem falta, estão do nosso lado, ajudando na transmutação de energias, na absorção do conhecimento. A gente agradece do fundo do coração por essa boa vontade que eles têm em impulsionar a nossa evolução nessa trajetória aqui no plano terreno. Então, nesse momento, a gente dá por encerrado os estudos dessa noite e que assim seja. Ainda de olhos fechados, vamos relaxar todo o corpo, desde os músculos da face até dos pés. A gente imagina toda a tensão sendo liberada. Respirando cada vez mais profundamente, abrindo as percepções agora para o campo energético e para dentro de nós mesmos. Podemos começar visualizando uma esfera de luz branca nos nossos pés. E a gente vai utilizar essas esferas nesse momento para descarregar na Terra todo o sentimento negativo que a gente trouxe lá de fora da nossa semana, toda energia densa. Através da força de vontade mesmo, podemos afirmar algo como: nesse momento eu entrego a Ti, Terra, carinhosamente lhe peço que
que transmute essas energias, que elas possam ser transformadas em algo útil. Que a gente possa deixar dentro da gente somente o que é benéfico, o que reflete saúde, amor. E agora, bem no topo da cabeça, a gente também visualiza uma esfera dourada. E através dessa forma pensamento, a espiritualidade superior vai estar literalmente derramando como se fosse um líquido bem quentinho que entra pelo topo da cabeça e varre todo o nosso corpo em direção aos pés, despertando a sensibilidade espiritual, elevando o nosso padrão vibratório. Tornando cada um aqui, bem como as pessoas que acompanham a gente de casa, mais receptivos às energias que vamos receber. Cada um pode ir se sintonizando nesse momento da maneira única que cada um tem, pedindo por seu guia, levantando o pensamento e os sentimentos para o alto. Nesse momento eu convido os obreiros da casa, bem como a espiritualidade superior, para que do nosso lado, nesse momento, a gente possa estar fazendo um passe coletivo nas pessoas aqui que estão presencialmente e nas pessoas que estão assistindo o vídeo em casa nesse momento. Que através das mãos, do peito e do meio da testa, a gente possa irradiar energias de cura por alguns instantes para todos. Agraciados e bem sintonizados nesse momento, vamos nos preparando para formar a nossa corrente de energia. A gente pode visualizar dando as mãos espiritualmente para cada um aqui, para quem está na frente, atrás, dos lados, liberando laços energéticos pela nossa testa e o topo da cabeça para se conectar com os guias, com os mentores. Focando agora justamente no trabalho de doação, que é o trabalho da irradiação propriamente dita. Vamos começar mentalizando as pessoas cujos nomes estão no caderno de irradiação, tanto as pessoas encarnadas aqui, reencarnadas como nós, certamente necessitadas de algum auxílio em alguma área, algum campo da vida, que a espiritualidade possa estar olhando por eles e orando por eles, para que essa energia atue especificamente no que eles precisam. Bem como dos desencarnados, essas pessoas, se elas já estiverem numa condição de paz interior, de equilíbrio, que da mesma forma uma energia gostosa, aquela saudade boa,
aquele sentimento de carinho puro possa chegar até eles. E se algumas dessas pessoas estiverem em estado de confusão, de revolta, quem sabe até de solidão, que a energia que a gente estiver emanando nesse momento possa servir de luz, de despertar, para mostrar o caminho. Vamos aproveitar esse momento de boa sintonia e também mentalizar uma ou duas pessoas que a intuição entregar na nossa tela mental nesse momento. A gente pode visualizar ela ou elas na nossa frente, em pés mesmo ou deitadas numa maca. E a gente vai direcionar todo o nosso poder de intenção de cura, de bem-estar, de harmonia para essa ou essas pessoas nesse momento. Começando com uma varredura energética. Dissipando qualquer atuação que algum espírito mal intencionado possa estar trabalhando em cima dela. Criando agora bolhas de proteção. Com um comando. Somente energias, sentimentos e pensamentos que forem úteis à evolução dessa pessoa ultrapassarão. Agora a gente deposita todo o nosso carinho, o nosso amor fraterno. Percebemos o sorriso brotando na face dessas pessoas. Agradecemos a oportunidade de sermos úteis e delas vamos nos despedindo, nos concentrando para a última etapa do trabalho dessa noite. Voltamos a focalizar aqui onde estamos no momento, cada um sentado no seu lugar. Fortificamos a corrente mais uma vez. E nesse momento, nós vamos fazer uma vibração pela harmonia do planeta todo. Podemos visualizar a Terra na palma das nossas mãos, ou irmos até o cosmos e visualizarmos de fora, como a intuição de vocês guiarem. A forma é o que menos importa. O foco é dissipar qualquer nuvem energética que incite a violência, o separativismo, a intolerância, o rancor, a agressividade. E fazemos isso colocando nosso poder de luz, que manifestará equilíbrio, paz, muita união sem fronteiras, alegria, muita alegria,
física, emocional, mental. E o sentimento mais puro de todos, que é o amor. Por mais alguns segundos, através da força de vontade total, a gente coloca esses sentimentos por todos os cantos da Terra. Contentes nesse momento, vamos voltando, tomando consciência do corpo novamente. Agradecendo a cada um dos elos dessa corrente maravilhosa pelo trabalho de hoje à noite realizado. Que assim seja, minha gente. Que assim seja.